Hello, my dear beloved students! Olá, meus queridos e pequenos colegas, estudantes, alunos e, acima de tudo, enxadristas. Isso mesmo. Olha, hoje nós veremos a segunda parte sobre a linguagem do xadrez. Lembrando que a linguagem do xadrez é a forma que a gente usa para se comunicar dentro do xadrez, assim como na França a gente fala francês, no Brasil a gente fala português, na China chinês, na Inglaterra inglês, na Argentina espanhol, na Espanha espanhol, na Itália italiano e assim sucessivamente, tá bom? Então, hoje nós iremos ver a segunda parte sobre a linguagem do xadrez. Nós vimos na aula passada que cada quadradinho do tabuleiro de xadrez é chamado de casa e que cada uma dessas casas tem um endereço. Isso mesmo, tem um endereço. E aí, eu vou apresentar aqui para a gente dar uma olhadinha novamente. Aqui, ó. Nós vimos que cada casa tem um endereço, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, que são as letras das colunas, né? E as letras e os números das linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, quando eu quero saber uma casa, eu escolho, por exemplo, coluna D, casa, linha 6, então a casa é D6. Ou, por exemplo, essa casa aqui, ó, G5. Ou essa casa aqui, ó, A8, tá bom? E nós vimos um pouquinho disso, tá? Andrei, para que serve isso no fim das contas? Serve para a gente aprender a como eu consigo ler várias partidas de xadrez, mesmo de jogos que aconteceram há muitos anos atrás, tá bom? Então, ó, a gente vai começar aqui vendo que eu preciso saber qual peça moveu para um determinado lugar. Então, se, por exemplo, eu digo assim, vamos dizer que aqui eu tenho um cavalo. Eu quero dizer que o cavalo foi para a casa, ó, cavalo, que ele foi para essa casa aqui, ó. O cavalo foi para a casa G5. Como é que eu falo? Por quê? Porque eu tenho um outro peão aqui, eu tenho um bispo aqui, eu tenho uma dama ali. Tá vendo que todas elas conseguem se movimentar para a casa G5? Todas elas. Como é que eu vou dizer que foi o cavalo especificamente que mexeu para essa casa? Eu uso uma letra muito fácil, é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui, cada peça vai ter uma letra que vai mostrar o significado de qual peça mexeu, se foi a torre, se foi o cavalo, se foi o rei, usando essa nomenclatura aqui. Por exemplo, ó, quando eu quero dizer que foi a torre que moveu, eu geralmente uso a letra T maiúscula para dizer que foi a torre. Então, a gente pode dizer que a letra T é T de torre. A gente também tem a letra C. C grandão, ó, C maiúsculo, que é quando eu quero dizer que foi o cavalo. C de cavalo. Tem qual outra peça? Ah, André, tem a letra B. Porque a gente tem uma pecinha chamada de bispo. Então, B de bispo. A gente também tem a letra R. R de rainha. Não, 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 não. R de rei. Então, essa é a letra R de rei. É por isso. E aqui a gente tem, por fim, a letra D de dama. Ah, professor, então é por isso que quando eu já vi, você falou que é a letra D de dama. Não é a letra R. A gente não fala rainha, a gente fala dama. Lembra que eu falei isso para vocês, que a gente não fala rainha, a gente fala dama? Justamente porque, imagine se tivesse dois R's, fosse rei e rainha. Como é que eu ia saber quem pode se mover? Esse caso aqui mesmo, ó. Se tivesse um rei aqui, ó. Pronto. Como é que eu sei se foi o rei ou se foi a rainha que moveu? É por isso que eu uso a letra D de dama. Então, ó,
Eu uso, por exemplo, o cavalo, para dizer que o cavalo veio para cá, eu posso colocar aqui o C de cavalo, C, G5. Quer dizer o quê? Que o cavalo veio para G5. Ou, por exemplo, eu posso colocar aqui a dama. Ó. Digamos que a dama quisesse vir para essa casa aqui, ó, que é a casa A7. Então, a dama quer vir para cá. Então, eu faço assim, ó. D de dama, a dama, D de dama, A7. Dzão, A7. Professor, isso está difícil. Calma que vamos lá para o exemplo que vocês vão entender. Por exemplo, esse é o primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho as peças estão no movimento inicial. O jogo ainda não começou dessa partida aqui, ó. Tá? E eu tenho 3 lances que foram feitos, tá? Eu tenho E4, E5. Aqui tá vendo que tem o símbolo do animal, no caso aqui o cavalo, da peça? Fica fácil de eu entender. Mas em outros casos no xadrez, eu só uso a letra CF3, estaria escrito mais ou menos assim, ó. CF3. Opa, CF3. Estaria escrito desse jeito aqui, ó. CF3. Tá? Mas como tá aqui nesse sistema que eu estou usando, ele usa a figurinha. Então, tá o símbolozinho do cavalo, cavalo F3. Então, ó, quem começa jogando sempre um jogo de xadrez? São as brancas ou as pretas? Isso, são as brancas. Então, quem moveu aqui foi uma peça branca. Vai, André. Mas eu não estou vendo nenhum símbolo de uma pecinha. Então, qual foi a peça que se moveu? Ah, aí que tá. Sabe por quê? Porque os peões, eles não têm uma letra específica. Os peões, eles ficam sem letra. Eles só aparece o nomezinho da casa. Por exemplo, a casa E4. Qual o movimento é? Onde é que fica a casa? E4. Ah, achei! Qual peão consegue vir para essa casa E4? Não é o peão aqui do rei, ó? Então ele andou 1, 2. E4. Tá vendo que ficou azulzinho, ó? Olha lá, ó. E4. Ele se moveu. E depois, quem joga? São as brancas ou as pretas? As pretas, muito bem. E aí, as pretas mexeram E5. Onde fica a casa? Então, E5. Então, as pretas moveram esse peão, ó. 1, 2. E5, ó. Tá vendo que ficou azul? Então, ó. E4, E5. Agora vão começar a aparecer os animais. E esse primeiro exemplo está escrito lá, ó. O cavalinho, tá? A foto do cavalinho. Ou poderia estar, como eu falei para vocês, poderia estar algo mais ou menos assim, ó. CF3, que é o quê? O cavalo, C de cavalo, foi para a casa F3. Então vamos lá, ó. Onde é a casa F3? Ó, F3. Será que esse cavalo aqui consegue ir para lá? Não consegue, ó. Nem se ele fosse o cabuloso, ó. Para ele conseguir chegar, teria que ser algo assim. Então, ó, como não é, então ele vem aqui, ó. Cavalo. Pronto, olha. Cheguei na casa F6. Eita, e qual é o próximo lance que tá aqui, ó? Vocês estão vendo? D o quê? D6. Ah, André, isso é fácil. D é de dama. Então eu pego a dama e coloco em D6. Oxi, mas a dama não consegue vir para cá, porque a dama não pula outras peças. Ah, lembrei, André. É que não tem o D maiúsculo da dama, ó. Não tá escrito assim, ó. Ele não tá escrito assim, ó. Dama D6. Ele não tá escrito dessa forma. Ele tá escrito só o quê? D6. Então, quem foi que mexeu? Foi um peão. Então, ó, D6. E aí, as brancas responderam com D4, ó. Põe. E aí, as pretas responderam com esse símbolozinho é de qual peça? Do bispo. Ou, como eu falei, poderia estar escrito assim também, ó. Bispo G4. Então, B de bispo, G4. E vamos ver onde fica a casa G4.
4. Tem como esse bispo vir para cá? Não tem, ó. Então, qual é o bispo que foi? Isso, ó, bispo G4. Ahá! Muito bom, muito bom. Agora, existem muitos outros sinais do jogo de xadrez. Por exemplo, quando a gente faz o roque, quando a gente tem o sinal do castelinho, ó, 0-0, que é o castelinho ou roque pequeno. Se for o roque grande, 0-0-0, que é o que? O castelão ou roque grande. Professor, não entendi. Por que esse símbolo todo estranho não tem esse, ó, rei alguma coisa, torre alguma coisa? Por quê? Justamente porque, ó, vamos mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu faço o roque, digamos que as brancas fizeram o castelinho e as pretas fizeram o castelão, ó. Tá vendo que no castelinho eu só tenho 2 casinhas para mover, ó? É por isso que o roque pequeno são só 2 zerinhos, para mostrar que só tem 2 casas para me mover. E o roque grande, ó, tem 1, 2, 3. É um castelão. E aí, olha lá o símbolo do castelão, ó. 1, 2, 3. Entendeu? Não é tão difícil assim. Quando a gente quer... Professor, e quando eu dou um cheque, como é que eu uso o símbolo? Olha, você pode usar o símbolo do mais. Você fez um cheque. E se for um checkmate? Mais, mais? Aceitou. Você pode usar um mais ou um hashtag. Hashtag ganhei, hashtag checkmate. Então, você pode usar o hashtag ou mais. E também a gente tem, quando captura, o X. O X serve para dizer que capturou. E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui para você agora, ó. Nessa partida, ó. Continuando de onde a gente parou. Aí, ó, as brancas mexeram, ó. Bispo C4, ó. Bispo C4. Então, ó, bispo C4. Aí, ó, C6. C maiúsculo de cavalo. Cavalo C6. Então, ó, cavalo C, ó, coluna C6. Qual cavalo pode vir para essa casa? Este daqui, ó. Aí as brancas fizeram D5. Vocês estão vendo que o cavalo está escrito assim, ó, cavalo de C é 7? Tá vendo que está escrito isso, ó? Cavalo C é 7. Por que isso aparece, professor? Quando temos, por exemplo, ó, 2 peças que conseguem ir para o mesmo lugar, isso acontece com o quê? Com as peças que a gente tem 2 no tabuleiro. Tem o bispo, tem a torre e tem o cavalo. Então, por exemplo, ó, qual dos 2 cavalos foram para essa casa? Foi o cavalo que está na coluna C ou foi o cavalo que está na coluna G? Tá vendo o que está escrito cavalo de C é 7? Significa o quê? Que foi o cavalo que estava na coluna C foi para E7. Esse cavalo daqui, ó. Toin. Olha lá, ó. Toin. Viu? E aí, na sequência, ele vem dizendo que, ó, 0-0. O que é o 0-0? É o roque, o castelinho. Então, ele vai fazer o roque, olha lá, ó. Eu pego o rei e ando 1, 2, e a torre passa por cima. Roque. As pretas mexeram a dama, ó, para deixar nenhuma, para liberar o rei de poder fazer o roque, ó, não pode ter nenhuma casa entre o rei e a torre, lembra? Tá? E aí as brancas mexeram, ó, cavalo C3, e as pretas moveram, ó, fizeram roque, ó, pega o rei 1, 2, passa a torre por cima. 0-0-0. Então, ó, aqui é o roque pequeno, o castelinho, e aqui é o roque grande, ó. 1, 2, tá vendo? E aqui, ó, 1, 2, 3, tá? As brancas mexeram aqui. Aí, pronto, ó. E aqui eu cheguei numa hora que eu quero mostrar, ó. Uma hora de captura. Tá vendo, ó? O B podia estar assim, ó. Bzão, XF3, ou aqui tá o símbolo do bispo XF3. Então, aqui nesse caso, ó, vamos ver, ó. O bispo capturou a peça em F3, ó. O X não significa captura. Então, ó, qual peça está em F3? Ó? F3.
F3. Então, ó, o bispo capturou a peça em F3, ó, o bispo comeu o cavalo. E na sequência, ó, o símbolo da dama, ou poderia estar um Dzão, XF3. Então, ó, a dama capturou a peça que estava em F3, tá? Muito simples, muito tranquilo, tá? E agora eu vou deixar como dever de casa para vocês essa atividade aqui, ó. Eu vou tirar um print da tela, vou colocar lá para vocês poderem fazer essa sequência, tá? E vocês vão tentar fazer, e aí vai ter uma foto do antes e o depois, onde você tem que ter chegado depois de completar arrumando cada pecinha no lugar, tá bom? Vocês entenderam? Então, ó, hoje na aula de hoje nós vimos um pouquinho sobre a segunda parte da linguagem do xadrez. É uma coisa um pouquinho complexa no primeiro momento, mas depois vocês vão ver que é super tranquilo, que vai ajudar vocês, inclusive, a estudar quando for estudar alguma partida de xadrez, vai ajudar vocês a entender muito mais o jogo e a colocar o jogo em prática, tá bom? Queria agradecer a participação de todos vocês na nossa aula e até a próxima. Fui!